Olá! Nessa nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar em duas figuras que, olha, literalmente moldaram o mundo moderno. Adam Smith e Karl Marx. E aqui não estamos falando só de teorias econômicas diferentes, não. Estamos falando de duas maneiras profundamente distintas de enxergar a sociedade, o ser humano e até a própria história. Vamos ver como a observação da realidade de um lado e a imaginação de uma sociedade ideal de outro criaram duas visões de mundo que são assim completamente opostas. Pensa só, de um lado a gente tem Adam Smith com a sua obra gigantesca A Riqueza das Nações, lá de 1776, e do outro, quase um século depois, Karl Marx publica O Capital. Essas duas obras basicamente definem os polos de um debate que, vamos combinar, continua super vivo até hoje. É exatamente esse debate que a gente vai explorar agora. Ok, vamos lá. O nosso roteiro aqui é bem direto. Primeiro, a gente vai entender a diferença fundamental entre a abordagem deles. Depois, vamos dar um zoom em cada um, colocar as ideias à prova com a história, sabe? Dar uma olhada em algumas críticas importantes e, por fim, fechar com o que essa dualidade toda representa. Vamos começar pelo ponto que eu acho que é o mais crucial de todos. A questão aqui não é só sobre dois economistas, mas sim sobre duas posturas filosóficas que são completamente opostas diante do mundo. E essa é a grande sacada. Smith era um descritor. Ele olhou para o mundo e tentou entender como as engrenagens funcionavam. Já o Marx, ele era um prescritor. Ele olhou para o mundo, diagnosticou o sistema como quebrado e propôs uma cura revolucionária. Essa diferença no método, no ponto de partida, é a chave para entender tudo o que vem depois. Vamos focar um pouco agora em Adam Smith. É importante lembrar que, antes de ser o pai da economia, ele era um filósofo moral, um estudioso muito atento da nossa condição humana. Essa citação dele é super famosa e, resume perfeitamente o pensamento de Smith. Ele não via o autointeresse como uma coisa ruim, pelo contrário, ele via como a principal força que move a cooperação entre as pessoas. É porque o padeiro quer ganhar a vida dele que a gente tem pão fresco na mesa, e não por algum amor abstrato pela humanidade. É uma visão bem pragmática da realidade, né? Então, a abordagem do Smith partiu da observação, do pé no chão. Ele entendeu que as pessoas têm suas limitações, seus defeitos e que elas buscam melhorar de vida. Ele não tentou criar um novo homem, sabe? Mas sim entender qual sistema funcionaria com o ser humano como ele de fato é. A obra dele é um reflexo de uma mente que aceita a realidade e tenta entendê-la. Agora, a gente vai para o outro lado do espectro, para Karl Marx. E a mudança de perspectiva é total. Ele não estava nem um pouco interessado em descrever o sistema como ele era. O objetivo dele era derrubar tudo. Essa frase que abre o Manifesto Comunista é basicamente a lente através da qual Marx via tudo: o passado, o presente e o futuro. Para ele, a história não era sobre indivíduos cooperando, mas sobre conflito, uma batalha sem fim entre opressores e oprimidos. A abordagem do Marx era totalmente teórica. Ele construiu um sistema gigantesco para explicar a história e prever o fim dela, que culminaria numa sociedade comunista. E aqui está um detalhe importante. Ao contrário de Smith, que observava os mercados, os comerciantes, Marx não teve nenhuma experiência prática administrando um negócio. A vida dele foi dedicada ao estudo e à teoria revolucionária, muitas vezes com o apoio financeiro do amigo dele, o Engels. Ok, então a gente tem essas duas visões de mundo, uma baseada na observação, a outra numa teoria revolucionária. A grande questão é, o que aconteceu quando essas ideias foram aplicadas ou quando suas previsões foram testadas pela história? Pois é, esse é o momento decisivo. Vamos deixar a teoria um pouco de lado e olhar para os fatos, para os exemplos que a história nos deu. Os dados de um historiador chamado Angus Maddison mostram uma coisa impressionante. Durante séculos, a humanidade viveu numa estagnação econômica quase total. O crescimento exponencial da renda no mundo todo coincide exatamente com a expansão das economias de mercado que o Smith descreveu. Entre 1820 e 2018, a renda média mundial se multiplicou por mais de 10 vezes. É muita coisa. E talvez o laboratório histórico mais claro disso tudo tenha sido a Alemanha depois da guerra. A mesma nação, a mesma cultura, mas dividida em dois sistemas. A Alemanha Ocidental, como economia de mercado, floresceu, virou uma potência. Já a Alemanha Oriental, com seu planejamento central inspirado em ideias socialistas, enfrentou falta de produtos e estagnação. E se o exemplo alemão já é forte, o da Coreia é ainda mais dramático. As duas Coreias partiram de um ponto de desenvolvimento muito parecido. Hoje, a Coreia do Sul é uma potência econômica global, enquanto a Coreia do Norte, vive em condições drasticamente diferentes. A renda per capita na Coreia do Sul é mais de 20 vezes maior.
Além desses testes da realidade, a teoria marxista também enfrentou críticas muito fortes no campo das ideias. Vamos dar uma olhada em duas das mais importantes. O primeiro grande crítico que a gente vai ver é o economista Friedrich Hayek. Ele não criticava as intenções do socialismo, mas sim se ele era viável na prática. E ele fez isso com um argumento que ficou conhecido como o problema do conhecimento. A ideia do Hayek é poderosa porque é muito simples. Ele dizia o seguinte: a informação necessária para organizar uma economia, o que as pessoas querem comprar, o que elas sabem fazer, onde estão os recursos, essa informação está toda espalhada na cabeça de milhões de pessoas. É impossível um comitê central ou um supercomputador juntar e processar tudo isso. E a tentativa de fazer isso, segundo ele, leva inevitavelmente à concentração de poder e à tirania. A outra grande crítica veio de um campo diferente, o da filosofia da ciência, com Karl Popper. Ele questionou se o marxismo poderia, de fato, ser considerado uma teoria científica. Popper dizia que, para uma teoria ser científica, ela precisa poder ser provada falsa. Por exemplo, se eu digo todos os cisnes são brancos, basta você achar um único cisne negro para refutar a minha teoria. Popper argumentou que o marxismo se protege disso. Se a revolução não acontece como previsto, os teóricos dizem que é por causa da falsa consciência dos trabalhadores ou da interferência do imperialismo. Ou seja, a teoria se adapta para nunca estar errado, o que, para Popper, a tira do campo da ciência e a coloca no campo da ideologia. Bom, chegando ao final, a gente vê como tudo se conecta, né? O que temos aqui, no fundo, não é apenas um debate sobre economia. É um embate entre duas atitudes intelectuais perante a vida e a sociedade. De um lado, você tem Smith, o pensador que olha para o mundo com uma certa humildade, com curiosidade, tentando entender como ele funciona. Do outro, Marx, o teórico super confiante na sua capacidade de decifrar o código da história e redesenhar a sociedade do zero. Um busca entender a ordem que surge espontaneamente, o outro impor uma ordem planejada. O debate, portanto, se resume a uma escolha fundamental. De um lado, uma abordagem que parte do que é, da realidade humana, com todas as suas falhas e virtudes. E do outro, uma que parte do que deveria ser, de um ideal teórico que exige uma transformação completa não só da sociedade, mas da própria natureza humana. E essa comparação toda nos deixa com uma pergunta fundamental, uma pergunta que ecoa até hoje em todos os nossos debates. Ao pensar sobre o futuro, qual deve ser o peso da teoria e qual deve ser o peso da realidade que a gente observa? Onde está o equilíbrio entre o desejo de melhorar o mundo e a humildade de aceitar as suas limitações? É a tensão entre essas duas posturas que, no fim das contas, continua a definir grande parte da nossa história.